Boa noite, alunos, famílias, demais pessoas convidadas, interessados na temática da live de hoje de noite, organizada e realizada pelo Centro de Ensino Médio Pastor Domus e pelo Colégio Sinodal Tramandaí. Eu sou a professora Rosângela Markmann Messa, coordenadora pedagógica geral. Nesta noite, nós teremos a live intitulada Jogos Eletrônicos e Internet, Desafios e Possibilidades para a Família Contemporânea. Ela será ministrada pela psicóloga Cláudia Gindre. Eu gostaria de convidar a psicóloga Cláudia. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todo o público. Eu começo dizendo que é um enorme prazer estar aqui, receber esse convite, e vou me apresentar um pouquinho mais à frente. Cláudia, para nós é uma alegria muito grande te ter aqui conosco. A Cláudia é uma conhecida nossa da Rede Sinodal de Educação, já esteve em outros momentos na Rede Sinodal. Ela é carioca, né, Cláudia? A Cláudia é psicóloga escolar e clínica há 30 anos. Ela é mestre em educação e associada ao Fórum de Psicanálise do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Cláudia, é uma alegria, é um tema que preocupa a todos nós e temos certeza que tu terás grandes contribuições, trarás reflexões para nós muito significativas nessa noite. Então, a dinâmica que nós adotaremos para essa live é a seguinte: a Cláudia terá 45 minutos de exposição inicial, e depois nós abriremos para perguntas. A gente pede a gentileza que vocês, então, encaminhem as suas perguntas via chat, e nos 15 minutos finais, a Cláudia responderá aos questionamentos de vocês. Então, nesses minutos iniciais, fiquem à vontade para se identificarem aí no chat de onde vocês nos ouvem, se pertencem a alguma unidade ou nos assistem aí do Rio de Janeiro, né, Cláudia? Sabemos que temos também amigos. Exato. Então, Cláudia, está contigo, depois voltamos a conversar. Eu vou colocar a apresentação na tela, tá, Rosângela? Isso mesmo. Então, vamos lá. Janela do aplicativo. Já está aí, Cláudia, só isso aí, modelo apresentação. Bom, vou começar então a minha fala, porque nós temos o tempo limitado, né? E é importante que nós tenhamos tempo hábil para que todas as questões acerca desse assunto sejam colocadas. O título escolhido por nós, né, tanto eu quanto a equipe do Colégio Pastor Domus, foi Jogos Eletrônicos e Internet, Desafios e Possibilidades para a Família Contemporânea. A gente sabe que esse é um tema que tem sido alvo de uma enorme preocupação, né, e uma dificuldade muito grande na lida com as nossas crianças e adolescentes, e, portanto, achamos que seria muito interessante discorrermos sobre esse tema essa noite e termos um espaço para também abertura ao diálogo. Eu começo, então, a minha fala me apresentando, né? Como a Rosângela falou, meu nome é Cláudia Gindre, eu sou do Rio de Janeiro, nascida e criada, e toda a minha formação foi do Rio de Janeiro, e eu começo dizendo para vocês um pouquinho por que eu falo sobre esse tema. Esse tema, para mim, é bastante caro, porque nós sabemos de todas as transformações que vem acontecendo em decorrência da internet e do uso dos eletrônicos. Eu vou abrir um parênteses, vou abrir vários parênteses da minha fala, faz parte da minha forma de me apresentar e assim, espero que não interfira muito na concentração de vocês.
Quando nós conversamos pela primeira vez, eu e a equipe do Colégio Pastor Domos, a ideia era eu falar especificamente a respeito dos jogos eletrônicos, o uso e o abuso, especialmente, dos jogos eletrônicos na faixa etária das crianças e adolescentes, ensino fundamental 1, mais ou menos, até o ensino médio. Entretanto, eu adicionei o tema da internet à questão dos jogos eletrônicos, primeiro porque, na maioria esmagadora dos casos, esses jogos realmente acontecem em rede, eles acontecem com o uso da internet. E, em segundo lugar, porque nós que estudamos e trabalhamos com a infância e a adolescência, sabemos de todas as dificuldades, todos os problemas, todas as consequências negativas que o mau uso dessa tecnologia, que é tão importante para nós, pode vir a trazer para as nossas crianças e adolescentes. Então, por que eu falo sobre esse tema? E é um tema sobre o qual eu venho falando já há algum tempo. Em função exatamente da preocupação e do que eu venho observando na minha prática do ponto de vista da saúde mental dessas crianças e adolescentes. E aí eu respondo uma segunda pergunta, né? De onde eu falo? De que lugar eu falo? Eu tenho uma tripla inserção com relação a esse tema. Em primeiro lugar, a minha formação inicial é psicologia, e desde que eu me graduei, isso já tem realmente mais de 30 anos, eu venho trabalhando com crianças e adolescentes, trabalho também com adultos, trabalho também com famílias, mas venho neste trabalho com crianças e adolescentes há muito tempo. Em segundo lugar, e aí quando eu falo em trabalho, né, eu estou inicialmente falando do meu trabalho na clínica, no consultório mesmo, né, que inclusive é onde eu me encontro neste momento, né, no meu consultório. Eu sou psicanalista e faço parte de uma instituição no Rio de Janeiro, o Círculo Psicanalítico, que eu sei que também existe em Porto Alegre. Em segundo lugar, porque nesse mesmo período, quer dizer, mais especificamente há 34 anos, eu trabalho com crianças e adolescentes, às vezes, né, já trabalhei com a faixa etária da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, até o ensino médio, sempre trabalhei com a educação básica, como psicóloga escolar ou orientadora educacional. Então, eu tenho uma inserção muito grande nesse tema, e é uma discussão muito visceral hoje para as pessoas que trabalham com educação e em escolas. É um tema muito recorrente, especialmente trazido pelas famílias e pelas próprias crianças. Há sofrimentos que são bastante específicos e que são oriundos dessa realidade. E uma terceira inserção, igualmente importante, reside no fato de eu ser mãe hoje de adolescente. Na verdade, eu sou mãe biológica de um adolescente, né? Até porque o período da adolescência ele vem se estendendo, eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? Então, eu sou mãe biológica de um adolescente, eu tenho 2 enteados, que são meus filhos de coração. Então, eu tenho 3 rapazes na faixa etária de 15, 18 e 21 anos. Então, eu tenho aí essa tripla inserção que me faz estar completamente, realmente mergulhada nesse tema. Para quem eu falo? Hoje, especialmente, no meu dia a dia, eu falo muito para as famílias. Em que composição elas viverem, porque hoje, na verdade, vou me ajeitar aqui, eu estou acostumada a falar andando para lá e para cá, agora tem que ser sentadinha, vou me ajeitar aqui. Eu falo muito para as famílias, hoje, na verdade, na clínica e na escola, né, seja lá que conformação essas famílias tenham,
porque, na verdade, hoje a gente tem famílias que vivem, né, pai, mãe juntos, mas a gente também tem outras composições. Então, eu falo para famílias que são muito diversas e que têm me trazido uma série de dúvidas a respeito do manejo com relação à questão dos jogos eletrônicos e dos usos da internet. E sobre quem eu falo? Eu falo sobre uma infância e uma adolescência cravada na nossa contemporaneidade. Então, a gente segue e a gente vai falar um pouquinho dessa infância e dessa adolescência. Primeiro, eu usei aqui só o termo adolescência e adolescência transformada, porque a gente tem dois elementos que hoje cruzam a adolescência. Um primeiro elemento é o fato da adolescência ter se expandido do ponto de vista temporal. Então, se há 30, 40 anos atrás, vou trabalhar com 30 anos, que é esse período, né, em que eu vi particularmente essas transformações acontecendo. Se nós tínhamos uma adolescência que começava um pouco mais tarde, a gente tinha uma infância que se estendia um pouco mais, hoje nós temos hábitos, costumes, valores que são, em princípio, teoricamente da adolescência e que se iniciam lá num momento anterior, já por volta dos 9, 10 anos de idade. Então, é muito comum a gente encontrar crianças de 9, 10 anos de idade com atitudes, com comportamentos e com questionamentos muito semelhantes aos que, há 30 anos atrás, nós esperávamos para jovens já mais velhos, de 13, 14, 15, 16 anos. Um segundo aspecto é que nós também temos, ainda do ponto de vista temporal, uma adolescência estendida. Então, hoje nós temos jovens que custam muito a saírem da casa de seus familiares. Eu tenho uma grande amiga que é psicóloga, trabalha na escola judaica aí em Porto Alegre, e que fez a sua pesquisa de doutorado sobre a adolescência na Inglaterra. E lá ela faz essa observação que é muito interessante, ela faz um estudo comparativo, né? Ela estudou na PUC do Rio e fez, na verdade, um sanduíche, né? E foi concluir a sua pesquisa e fez uma análise comparada. Na Europa, por exemplo, nós temos jovens que saem de casa muito mais cedo do que os jovens brasileiros, especialmente quando se trata do público para o qual eu me dirijo nesse momento, que são famílias, são crianças e adolescentes de classe média alta. Então, a gente observa que esse período da vida, ele tem se estendido bastante, e isso tem criado algumas especificidades sobre as quais eu também vou discorrer um pouquinho. O terceiro ponto, antes de entrar na questão da curiosidade. Nós vivemos hoje num país extremamente atravessado pelas questões de violência. Isso fez com que os nossos jovens, de alguma forma, tivessem se encarcerado. Então, nós temos jovens que vivem praticamente em suas casas, dependendo do centro urbano onde vivem ou do local onde vivem, nos seus condomínios, e isso trouxe uma diferença sensível nos padrões de sociabilidade desse adolescente. Então, eu tenho esses três referenciais, esses três pontos, né? A adolescência aparecendo mais cedo, terminando mais tarde, e a questão da violência transformando a nossa adolescência numa adolescência que eu chamo de adolescência enclausurada. Ainda assim, a gente tem os aspectos da curiosidade e da experimentação como ferramentas de conhecimento desse jovem que começa mais cedo, né? Portanto, desta criança, desse adolescente e desse jovem adulto
que mantém muitas características dos adolescentes. Vou olhar aqui do lado para ver se está tudo ok. Está. E por conta disso, né, que eu chamo de adolescência enclausurada, né, infância enclausurada, hoje nós temos basicamente 3 vias fundamentais de socialização das crianças e adolescentes, aonde exatamente acontecerá essa atividade de experimentação sobre a qual eu falei no tópico anterior. Que 3 vias são essas? A família, repito, não trabalho com nenhum modelo a priori de conformação familiar. Hoje, nós que trabalhamos com crianças e adolescentes, vivemos uma série de conformações, não nos cabe nenhum tipo de julgamento a respeito de nenhuma conformação familiar. A nossa preocupação é que a saúde emocional das nossas crianças e adolescentes esteja mantida, preservada, seja lá em que contexto ela viver. Então, a gente tem ainda a família como via de socialização primária dessa criança. A gente tem a escola, que também sempre foi uma via de socialização, desde que a escola surgiu, né? E se constituiu da forma como a conhecemos hoje, né? Desde que nós temos a escolarização formal, a escola é uma via muito importante de socialização. E nós temos também a internet. E aí eu localizo o primeiro ponto sobre o qual eu acho que cabe uma reflexão. Na verdade, a internet, ela veio, se não substituir por completo, ela veio dar um colorido novo àqueles espaços que eram frequentados pelas nossas crianças e adolescentes, como os parques, as ruas, e ela veio substituir, especialmente quando se trata das questões lúdicas, das brincadeiras, dos jogos, ela veio substituir todo um espaço de convivência infantil que uma geração, por exemplo, como a minha, e como muitos de vocês que me escutam, que não foram gerados no cerne, no conjunto da internet, elas têm uma experiência bastante diferenciada. Vou dar um exemplo bem básico, né? Hoje, se nós precisamos fazer alguma consulta a respeito de algum tema, é muito comum, natural e até esperado que nós entremos no Google, que é uma ferramenta de busca, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente vive isso cotidianamente. Mas eu costumo dizer que utilizar esta ferramenta de busca, né? Por exemplo, o Google ou qualquer outro buscador, tendo um dia sido pesquisador frequente na Barça, por exemplo, ou numa enciclopédia Conhecer, ou nas fontes de livros físicos, é uma experiência bastante diferente do que a vivência dessas crianças e adolescentes que hoje já encontram nessa referência quase como uma referência exclusiva de pesquisa. Isso faz muita diferença na forma como esse sujeito vai constituir a sua própria subjetividade e a sua relação com os seus pares e com o mundo. Além disso, a gente tem 2 aspectos que também são fundamentais para se fazer qualquer análise sobre a infância e a adolescência nos nossos dias. Vejam que eu estou, nesse momento, tentando construir um terreno sobre o qual nós vamos pisar. Então, assim, eu estou quase que nivelando as nossas percepções a respeito da infância e da adolescência, para, então, poder me aproximar especificamente do tema no qual nós desejamos chegar. Existe um filósofo chamado Zygmunt Bauman que fala da modernidade líquida,
ele fala das relações líquidas na nossa sociedade. A gente tem alguns livros, né? É uma referência bastante conhecida, inclusive, né? E o que é que essas novas conformações do mundo trazem de novidade? Em primeiro lugar, a relação com o tempo, ela mudou completamente. Então, por exemplo, para quem queria se comunicar com uma pessoa que vive numa outra cidade ou num outro país, nós tínhamos que nos comunicar por carta, nós tínhamos que escrever, dobrar, envelopar, postar e não sei quanto tempo depois, dependendo para onde essa carta iria, né? Essa pessoa iria receber essa carta, ler e retornar ou não. Ou seja, o tempo de espera através do qual a nossa geração foi estruturada, foi construída, foi cunhada, é muito diferente do tempo da velocidade que nós hoje vivemos. E aí eu vou pegar um exemplo simplérrimo, o exemplo da pandemia. A última palestra que eu fiz para um colégio da rede sinodal, como a Rosângela sinalizou no começo, eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro durante alguns anos, numa escola alemã que fazia parte das escolas da rede sinodal. E foi então que eu entrei em contato com a rede, uma rede para mim muito especial, e passei a participar de encontros, eventos, realizando palestras com professores, educadores, enfim, em cada escola com um público diferente. Vejam a necessidade de adaptação que uma pessoa da minha faixa etária, uma pessoa como eu, precisou fazer para hoje estar me comunicando com um público a quem eu absolutamente não vejo. Eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo, mas eu não tenho acesso às pessoas que estão me assistindo. Eu falo e a minha mensagem em tempo real é encaminhada às pessoas, e eu não preciso mais do deslocamento físico que eu precisava, por exemplo, quando eu fazia as palestras anteriormente. Então, veja como essa questão da velocidade, ela muda completamente a sua relação com o tempo. Eu hoje atendi até às 6 horas da tarde, eu vou fazer essa apresentação para vocês, e ainda tenho mais atendimento ainda à noite, hoje à noite mesmo, né? Isso era impossível, estar em Porto Alegre, atender a tarde inteira, estar em Porto Alegre, falar para as famílias, para os educadores, e depois sentar no meu próprio consultório e continuar os meus atendimentos. Há 10 meses atrás era completamente impossível. Eu estou dando esse exemplo para criar em vocês a ideia, a sensação do que é esse impacto da velocidade sobre a vida das pessoas. E assim, agora, no mundo pós-pandemia, eu costumo dizer que isso não é uma coisa que vai mudar. Eu acredito que muito pelo contrário, que a gente vai se manter nesse padrão. Além da questão da velocidade, a gente tem crianças e adolescentes que lidam o tempo inteiro com o excesso. O que é o excesso? O excesso de estímulos, o excesso de informações, o excesso de demandas atendidas. Então, se eu quero alguma coisa, o meu tempo de espera diminuiu muito e eu recebo um retorno tão imediato que a relação com o tempo entre eles mudou muito. Então, por exemplo, no meu consultório, e às vezes até em família mesmo, eu escuto frases de crianças e adolescentes que me dizem: não vejo o amigo tal há muito tempo. Chegou um momento da minha clínica e nas escolas onde eu comecei a perguntar: muito tempo? Quanto tempo? E era 2 dias.
há 2 dias, eles não se falavam através de nenhum mecanismo de internet. Vejam que nós tínhamos uma sensação, né, uma vivência de ver muito ou ver pouco, com um padrão completamente diferente do que hoje essa infância e essa adolescência têm. E, além disso, um outro ponto muito importante é a questão dos usos que são feitos da imagem. Hoje, você tem uma imagem que é quase uma imagem para consumo externo, que é uma imagem postada nas redes, que é uma imagem que nós vamos falar daqui a pouquinho, dos avatares, né? Os ícones que são criados nos jogos eletrônicos, e uma imagem cotidiana. Quem são as pessoas hoje que veem os seus filhos acordando? Por exemplo, vou dar um outro exemplo de escola. Essa situação de aulas online, às quais nós estamos submetidos nesse momento de pandemia, nós observamos que, desde muito pequenos, os nossos estudantes, eles têm uma resistência enorme a ligar as suas câmeras, aparecer em frente à câmera, diante de outras pessoas, diante dos colegas, diante do grupo, diante dos professores, é um desafio enorme. E conforme eles vão avançando na idade escolar, mais difícil isso vai ficando. Eu trouxe para vocês, e aí como ilustração, eu acho que vale muito a pena, uma imagem de um trabalho que eu realizei no ano passado, em 2019, que depois da pandemia me parece que tem um século, né? Mas não, né? Foi no ano passado, com alunos da rede pública aqui no Rio de Janeiro, com uma escola da rede pública, mas uma escola de excelente qualidade, né? E era exatamente um trabalho sobre questões de saúde mental, era um trabalho de prevenção, na verdade, né? Diálogos e redes de apoio, era o título do trabalho, né? Como prevenção a problemas de saúde mental na adolescência. E eu usei uma imagem que me foi, inclusive, entregue por uma jovem estudante de psicologia, que é minha estagiária, que fez esse trabalho junto comigo, uma pessoa a quem eu agradeço muito, e que, até pela questão da faixa etária, está mais próxima dessa realidade. Então, vejam, aqui nós temos isso que nós chamamos de um meme. E aqui eu trabalhei essa imagem com um grupo de pré-adolescentes, era Fundamental 2, se não me engano, do 7º ano, eram jovens de 13 anos, 13, 14. E eles adoraram o trabalho, eu trouxe várias imagens dessa natureza, né? Tem um meme que é minhas fotos no Facebook, minhas fotos na escola. Aí no Facebook ele está todo gatinho, todo lindo, assim, de lado, e a foto dele na realidade é um cabelo todo emaranhado, enfim. Vejam bem essa imagem, como ela é sugestiva. Alguns adolescentes, isso foi retirado de redes sociais de pré-adolescentes, dessa faixa etária. Quando você é um lixo, mais se destaca. O que isso evidencia? Evidencia um sentimento de baixa autoestima, né? Um sentimento de que ele é uma pessoa que não vale a pena, esse jovem, né? Esse ou essa adolescente. Mas da rede social você dá uma valorizada. Então, a gente tem duas imagens de lixo diferentes, né? Um lixo holográfico e um lixo dourado. Então, assim, eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela é bastante emblemática e ela sintetiza bastante do sentimento dessa criança e desse adolescente diante desse contexto todo que eu percorri até aqui. Então, vamos adiante. E aí a gente vai especificamente para a questão dos eletrônicos. Como eu falei, a internet hoje é uma via importantíssima de socialização. Preciso beber água, tá, gente?
ela é uma via bastante importante de socialização. Só que, conversando com adolescentes, eu também observo que a internet, ela é uma via de socialização, mas é um campo de refúgio. Por quê? Vamos pensar lá naqueles 3 espaços de socialização pelos quais as crianças e os adolescentes passam: a família, a escola e a internet. Na escola, elas são divididas em grupos, em turmas, né? E essas turmas, elas têm 20, 30 alunos, dependendo do tamanho da escola, até mais. Naquele ambiente, você não tem como selecionar, escolher quem são as pessoas com quem você exclusivamente se relacionará, ou mesmo preponderantemente. Por quê? Porque há trabalhos em grupo, há encontros em que há discussão, ali existe uma exposição real. Então, há muitas crianças e adolescentes hoje que saem desse ambiente da escola com algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades de relacionamento. Vamos pensar lá, nossa primeira via de socialização foi a família. A família é o espaço do conforto, a família é o espaço da proteção, a família é o espaço do conhecido. Quando o seu filho bem pequeno ele ingressa numa escola, ele está sendo pela primeira vez submetido a outros processos de convivência. Então ele nasce, né, como Sua Majestade o bebê, e na escola não existe um tapete vermelho para que ele entre. Ali ele é e deve ser obrigado a conviver respeitando e fazendo com que os seus limites sejam respeitados. Essa exatamente é a função da escola. Então é importantíssimo que esse espaço seja valorizado e eu vou falar um pouquinho mais à frente, um pouquinho da relação da família com a escola. Só que diante de qualquer dificuldade que se tenha nesse espaço, e às vezes até sem que haja dificuldades, a internet ela se constitui como também um lugar de segurança. E aí existe um autor, chama-se professor Hugo Monteiro, ele é um pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, ele estará conosco, inclusive, no encontro de psicanálise com crianças e adolescentes nessa sexta-feira agora, e ele cunha a expressão a geração do quarto. O que vem ser a geração do quarto? A geração do quarto, ele designa como aquelas crianças e adolescentes que vão mais ou menos dos 9, 10 até os 17, 18 anos, e que passam pelo menos 6 horas diárias. Aí eu não estou falando da pandemia, tá, gente? Na pandemia está todo mundo no quarto mesmo, mas é porque eles estão tendo aula online, eles têm várias atividades que acontecem dentro do quarto, também a convivência familiar, ela ficou bastante afetada por conta desse dia a dia, que hoje é bastante diferente do que era antes da pandemia. Então, a gente não está falando deste momento de pandemia. A gente está falando de uma faixa etária que permanece pelo menos 6 horas no seu quarto, sem interação com outros membros da família, ou com uma interação muito limitada, muito pequena, com uma resistência muito grande a sair desse quarto. E, em geral, são pessoas que passaram por alguma experiência de bullying ou cyberbullying num desses espaços anteriores de socialização, especialmente a escola. Então, existe uma preocupação específica com essa geração que ele chama de geração do quarto. Eu não vou me aprofundar sobre ela, porque isso aí, com certeza absoluta, seria uma outra palestra, uma outra conversa, né? Mas é importante, porque ela também ilustra um pouco essa ideia que eu trago da internet como campo de refúgio, né?
E aí o jogo eletrônico, ele vem com uma força muito grande pelo efeito de avatar que ele tem. No jogo eletrônico, quando se joga, porque assim, existem, e eu faço essa distinção nessa apresentação para vocês, né? Existem aqueles jogos eletrônicos que nós podemos fazer uso, né? São os jogos que não são jogados em rede e que nós também estamos passíveis de permanecer muito tempo jogando. Vou dar um exemplo próprio que algumas famílias já devem ter vivido, do Candy Crush, que é um jogo simples, básico, né? Eu desinstalei o Candy Crush do meu celular. Por quê? Nas horas vagas eu ficava ali entretida com aquela atividade e, na verdade, ele escoa o nosso tempo, né? Nós que somos adultos, a gente tem aí, né, padrões e preocupações com produtividade, com trabalho, enfim, com as nossas responsabilidades, compromissos, e esses jogos, eles são, por si, ladrões do tempo. No caso das crianças e dos adolescentes, esses jogos que não acontecem online, eles são ladrões, vilões do tempo, porque retiram também essas crianças e os adolescentes do foco com relação ao estudo e a conhecer outras coisas, né? Então, a gente tem essa modalidade, que não é a modalidade online. E a gente tem na modalidade online isso que eu estou chamando de efeito do avatar. Existem muitas crianças e adolescentes que, às vezes, com dificuldade de se integrar, de se socializar, aparecem para o grupo de colegas que, inclusive, são pessoas que estão na escola, mas com uma personalidade mais fortalecida, porque exatamente protegido atrás daquela imagem de si que é criada. Então, assim, eu sou uma profissional que absolutamente não demonizo nem os jogos, nem as redes sociais. Eu acho que tanto os jogos quanto as redes sociais, a internet, elas têm o seu valor. E elas são, sim, um caminho sem volta. Inclusive, eu recomendo fortemente que as famílias assistam, está na Netflix, O Dilema das Redes, que é um filme, um documentário que fala exatamente isso. Acho que o grande ponto não é demonizar essas ferramentas que, por exemplo, hoje estão permitindo que nós estejamos aqui estabelecendo um diálogo, né, de forma muito mais rápida, eficiente, viabilizando um diálogo, né, e que a gente não podia acessar anteriormente. Então, eu acho que o ponto não é demonizar essas vias, demonizar esses instrumentos, mas é ajustar esses instrumentos ao que é necessário, ao que é importante e ao que é saudável. Esse eu acho que é o grande ponto e é o grande dilema. Cada uma das redes sociais, ela tem especificidades. Então, assim, vocês devem se lembrar do tempo do Orkut, né? Que em seguida foi substituído pelo Facebook, agora a gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, a gente tem o próprio LinkedIn, que é uma rede, né, onde jovens e adultos se comunicam profissionalmente, e uma série de outras redes, né? Cada uma delas tem especificidades que precisam ser observadas. É muito importante. Bom, eu vou falar um pouquinho dessa questão das famílias um pouquinho à frente. Eu trago um próximo slide, ainda fazendo referência àquele trabalho que eu citei anteriormente na escola. Em determinado momento da atividade, eu e essa estagiária pedimos que os nossos alunos, nossos jovens, né, alunos da escola, dissessem o que eles mostram através das redes sociais, e aí não especificamos que rede seria, e o que eles escondem. E aí a gente construiu o seguinte mosaico, colocando as palavras de maior recorrência. Eu vou ler as palavras de maior recorrência.
Eles colocam que se apresentam como pessoas insensíveis, alegres, engraçadas. Vejam que as maiores palavras são as palavras que aparecem com uma maior frequência, um maior número de vezes, né? Engraçada, feliz, popular, inteligente, mandona, arrogante, divertida, madura, e por aí vai. Depois, se vocês quiserem essa apresentação, eu montei para vocês e deixo à disposição aí para a Rosângela, para vocês terem acesso, mas também vocês, quem estiver assistindo do celular, pode printar, etc. E, num segundo momento, né, eles deveriam escrever o que eles escondem, o que eles não mostram quando eles estão em convívio na rede social. E aí aparecem os seguintes adjetivos: ansiosa, insegura, sensível, baixa autoestima, tímida, privilegiada, com medo do futuro, medo de fracassar. Ou seja, eu trouxe essas duas imagens exatamente para corroborar essa ideia que eu estou sustentando de que os jogos eletrônicos em rede e as redes sociais, elas têm servido para que essa criança e esse adolescente sustentem uma determinada imagem que para ele se tornou impossível de ser sustentada nas relações presenciais, certo? Bom, e aí a gente vai, eu ainda tenho 20 minutos. Não, Cláudia, eu entrei né? justamente para te dizer que nós temos 8 minutos. Bom, vamos lá. Mas aí, o que eu não consegui concluir, a gente vai ter aí o momento do debate para conversar. Então, a gente passa, nesse momento, para falar que alternativas e que pontos as famílias devem ficar antenadas, ligadas. Em que momento se preocupar? Essa pergunta ela é fundamental. Lembram quando eu falei da geração do quarto? Crianças e adolescentes que permanecem por mais de 6 horas trancafiadas, ou jogando, ou na internet, ou nas redes. Vejam, o que é importante? Todo comportamento que tende a se repetir de forma muito intensa, muitas vezes, ele é um comportamento que é passível de preocupação. Então, a criança e o adolescente que só se preocupam em estudar. A criança e o adolescente que só se preocupam em comer ou em não comer, em ficar o tempo magro demais. A criança e o adolescente que só se preocupa com o jogo na internet, que não recebe nenhum convite para sair, para encontrar um amigo. Tudo que é exagerado, tudo que que assim, foge, né, do que parece estar em equilíbrio na vida dessa criança e adolescente, é passível de alguma preocupação. Quem são os seus aliados? A gente tem alguns aliados. Primeiro, eu acho que a escola é uma aliada fundamental. Acho que esse tipo de iniciativa que a escola dos filhos de vocês está tendo, né, de convidar um profissional para que vocês possam juntos fazer uma reflexão, é fundamental. É fundamental que, observando que alguma característica esteja muito marcante ou parecendo muito exacerbada em casa, confira na escola se isso também acontece na escola. Então, assim, a parceria com a escola é uma parceria vital, né? O diálogo permanente. O Freud, existe um texto que se chama Formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental. Ele utiliza uma frase que eu destaquei: somos obrigados a usar a moeda corrente do país em que estamos explorando. Se nós estamos lidando com as crianças e com os adolescentes, nós precisamos nos aproximar da realidade deles.
Como isso é possível? Em primeiro lugar e fundamentalmente através do diálogo. E isso é desde a primeira infância. Não espere que o seu filho não compartilhe coisas, não te conte coisas, não converse com você. Ainda quando é muito pequeno, ele chega da escola, ele chega da creche, muitos ficam em horário integral, loucos para contar uma novidade, loucos para contar as coisas que estão acontecendo, tristes porque se aborreceram com um coleguinha. Não esperem para que ele te conte, para que ele te entregue o pote de ouro na adolescência. Isso não vai acontecer. Você precisa construir, desde a primeira infância, uma relação em que ele vai ganhando confiança e vai te relatando as coisas que acontecem com ele. Então, é exatamente isso. Utilize a mesma moeda deste país que você está visitando, que no caso é o seu filho, sua filha, né? O conhecimento das redes. Hoje é muito difícil para uma família ter alguma espécie de supervisão sobre as coisas que estão acontecendo se elas não tiverem um conhecimento mínimo acerca das redes. Mesmo que você não se interesse, né, você resista, mas eu não gosto, eu não tenho perfil, você tem que saber o que acontece ali. Porque existe, por exemplo, uma deep web, existem durante os jogos eletrônicos certos xingamentos que são trocados entre os jogadores, que é importante que você saiba que está acontecendo. Então, assim, é necessário que você, de alguma maneira, se familiarize com esse tema. É exatamente lá a frase que eu cito do Freud, né? Utilize a moeda corrente do seu filho e da sua filha. Aponte com os amigos e amigas. Se você vê que os seus filhos estão há muitas horas jogando no quarto, oferece que ele convide os amigos para jogar na sua casa. É fundamental, é muito importante que você conheça as pessoas com quem seu filho e sua filha se relacionam. É fundamental que você abra esse espaço. Se não puder ser na sua casa, pode ser um lanche em algum. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Outback, vocês devem ter aí também em Porto Alegre. A gente tem vários lugares que nós podemos convidar os amigos dos nossos filhos e ir observando, e ir nos relacionando. Isso é fundamental. Aponte com as famílias. Eu vejo uma utilização muito grande dos grupos de WhatsApp hoje em dia, por exemplo, dos pais, mas eu acho que às vezes se desperdiça excelentes oportunidades de diálogo sobre temas importantes, de partilha sobre lives como essas, palestras, trocas de conhecimento e de informações que realmente vão levar as famílias a compreender a melhor forma de ajudar os seus filhos. Utilizem essas redes, vamos utilizar o vínculo, as redes, o conhecimento, os relacionamentos, melhor do que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão utilizando. Lembra no começo, quando eu perguntei por que eu falo, né? Por que eu falo sobre essas crianças e adolescentes para os pais e mães dessas crianças e adolescentes? Exatamente porque eu sei que é possível que vocês também transformem o uso dessas redes, o uso dessas ferramentas, no intuito de apoiar, de acolher e de ajudar essas crianças e adolescentes. Em que momento buscar ajuda? Quando você observa que um determinado comportamento ou um conjunto de comportamentos está levando ao sofrimento do seu filho ou da sua filha. Em geral, a gente faz uma partilha com a escola, mas às vezes não é necessário. Quando você observa que aquilo realmente ultrapassou o limite do saudável, é importante que você procure um terapeuta, que seja especialista, né, em infância e adolescência, e que você possa dialogar com ele, pedir uma ajuda, orientação, e em alguns casos que ele veja a sua criança, o seu adolescente, para que ele se sinta melhor. Bom,
Então, pistas e pontes, né? Eu já falei da criação dessas redes de apoio, a certeza de que você, pai, mãe, haja o que houver, sempre será a principal referência para o seu filho. Acredite nisso. Atenção ao que ele mostra e ao que ele esconde. Quando ele sabe que está fazendo uma coisa errada, ele vai procurar te esconder. Então, por exemplo, se você sai para beber um copo d'água na madrugada, às 2 da manhã, e o seu filho está no quarto jogando na internet, ele está fazendo uma coisa num horário em que ele sabe que você está dormindo, exatamente porque ele sabe que aquilo é um vilão do tempo e está errado. Então, vamos nos ligar. O que ele mostra e o que ele esconde é uma pista fundamental. O êxito na escola. O êxito na escola está necessariamente relacionado a notas altíssimas? Não. Depois de 34 anos trabalhando com educação, eu digo a vocês que não existe uma relação direta entre notas altas na escola, sucesso na vida profissional. Não existe. Eu acho que tem outras questões que são importantes de serem vistas, mas aqui, quando eu falo em êxito, eu falo em habilidades socioemocionais, na capacidade de lidar com o outro, na capacidade de se frustrar, na capacidade de aprender coisas novas, no interesse pela pesquisa, no autocuidado, no respeito ao espaço do outro, na capacidade de se fazer respeitar pelo outro. Então, isso é uma observação que, globalizada, vai te dar elementos muito potentes para que você possa agir e se preocupar caso seja necessário. A oferta de outras atividades. Se o seu filho ou sua filha fica muito tempo encastelado e aquilo é alguma coisa que está fazendo muito bem a ele não vai abrir mão disso por nada. Então, é muito importante que você crie alternativas até de fazer junto com seu filho. O que a gente pode fazer junto? A gente pode pedalar, a gente pode ir a um boliche no final de semana, a gente pode ir a um kart juntos. Eu sei que a vida está corrida. Eu trabalho muitas horas por dia e tenho certeza que muitos de vocês que estão me escutando também. Mas nós precisamos reservar um tempo para que essas atividades possam ajudar as nossas crianças e adolescentes a saírem desse ambiente que, de fato, é pernicioso. E a máxima: os adolescentes são o seu norte. Observem o que outros adolescentes dizem para você. Uma vez eu trabalhava, não mais nessa escola alemã, numa outra escola, né? Uma escola muito importante na minha vida, e eu fui fazer um passeio de integração com eles, e aí a gente estava conversando num gramado, e eles começaram a me dizer, eles já com 17 anos, era uma terceira série do ensino médio, eles começaram a me aconselhar como mãe, muito interessante. Como eles gostariam de, por exemplo, beber numa festa, chegar em casa e ter o espaço de mostrar isso para os familiares. Algumas meninas diziam que tinham que dormir na casa das amigas, porque se chegassem em casa com algum cheiro de bebida, que aquilo não seria absolutamente acolhido nem compreendido pelos familiares. E eles deram esse exemplo, e há milhões de outros. E essa experiência, a experiência desse dia foi fundamental para mim, porque eu entendi que se eu mantivesse a porta fechada, se eu mantivesse os ouvidos fechados, eu jamais ia acessar algumas coisas fundamentais para educar melhor, né, os meus adolescentes. E eu trouxe para vocês, para finalizar, um texto bastante conhecido do Gibran Khalil Gibran, que eu gostaria muito de ler para vocês. Teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhas da vida, anelando por si própria. Vêm através de ti, mas não de ti. E embora estejam contigo, a ti não pertencem. Podes dar-lhes amor, mas não teus pensamentos, pois
pois que eles têm seus pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois que suas almas residem na casa do amanhã, que não podes visitar sequer em sonhos. Podes esforçar-te por te parecer com eles, mas não procureis fazê-los semelhantes a ti, pois a vida não recua, não se retarda no ontem. Tu és o arco do qual teus filhos, como flechas vivas, são disparados. Que a tua inclinação na mão do arqueiro seja para a alegria. Eu desejo que a inclinação de vocês seja para a alegria e para a esperança. Muito obrigada pela atenção. É isso, Rosângela. Vamos lá. Cláudia, muito obrigada. A tua fala é sempre uma fala muito acolhedora. Tenho certeza que as famílias que estão te ouvindo nessa noite estão muito satisfeitas com as dicas que tu deste. Muito obrigada por esse momento. Depois tu terás um tempo para ler os comentários aí no chat, muitas pessoas elogiando. Nós recebemos, por enquanto, 2 perguntas, e eu gostaria de lê-las para ti. A primeira é da Carolina. Ela pergunta qual seria o tempo razoável para o adolescente jogar por dia. Quantas horas, no máximo, é o sugerido? Carolina, boa noite. Bom, existe uma diferença que eu faço para o tempo de escola, o tempo em que a escola está funcionando, e o tempo das férias. Nas férias, é claro que você pode flexibilizar muito mais isso. Mas considerando que um dia tem 24 horas, que o seu filho precisa dormir pelo menos de 8, 9 horas, que ele permanece um horário de 5 horas a 6 horas na escola, se não fizer um turno integral. Ele chega a casa e tem tarefas para realizar. Eu acho que diariamente, em dias em que ele tem escola, de 1 a 2 horas no máximo. E aí, dos conselhos também que eu recebo aí dos adolescentes é que haja medidas de recompensa. Então, você tem que negociar com seu filho. Se ele está atingindo bem as metas, as quais a sua família, porque cada família tem seus valores e tem as suas propostas, as metas às quais a sua família se propõe, ele pode estender um pouquinho isso. Na medida em que ele não está correspondendo ao que se espera para os critérios de cada família, isso deve ser reduzido. Numa semana de provas, por exemplo, é muito complicado 1 a 2 horas de jogo eletrônico. Então, assim, eu faço uma média de 1 a 2 na época de aula. Acho que na época de férias a situação fica diferente. Espero ter respondido. Obrigada, Cláudia. A próxima pergunta é da Eliane. No caso do adolescente, parece ser mais difícil ele aceitar a ajuda de um profissional psicólogo. É o caso de forçar esse tipo de ajuda? Eliane, boa noite. Não, eu acho que não é o caso de forçar, mas, assim, eu recebo muitos adolescentes no consultório que não querem nem ir na primeira entrevista. E, assim, a gente tem um conjunto de profissionais nas cidades, né? Então, o que eu costumo sugerir às famílias? Tragam a uma sessão para que o seu filho ou sua filha converse comigo. Um encontro. É sempre o que eu peço, um encontro. Isso é o suficiente para o seu filho se dar conta se ele realmente está precisando ou não. A maioria das crianças e adolescentes, quando as famílias estão avaliando o que eles estão precisando, elas permanecem em atendimento, porque elas também se sentem aliviadas. Ninguém quer sair da sua zona de conforto, gente. Ninguém quer sair. Mas um profissional, quando você apenas pede que ele vá uma vez somente, ele ali se encontra e começa a perceber
que aquilo pode ser importante para ele. Aí foi num profissional, não funcionou, não tem problema, meu amor, não tem problema. A gente procura um outro profissional. Eu tenho certeza que vai chegar num determinado momento em que ele vai se encontrar com aquilo. E isso, sim, eu vou repetir, né? Eu tenho uma tripla inserção, então eu tenho essa experiência como orientadora escolar, né, orientadora educacional, como psicóloga, psicanalista, como mãe. Às vezes não é no primeiro, às vezes não é no segundo, mas se você está preocupado, eu acho que a insistência vale a pena. Não forçar, não tem como você forçar um adolescente, não tem. Mas a conversa insistente, eu acho que ela surte efeito. Obrigada. A pergunta do professor Lucindo, se tu podes falar um pouco sobre o uso de telas, principalmente à noite. Então, eu vou falar essa para mim mesma, viu, Lucila? As telas à noite, elas são extremamente não recomendadas. Não sei se existe a palavra desrecomendada, existe, né, Rosângela? Todos os especialistas médicos sugerem que você saia da iluminação, da luminosidade das telas, pelo menos 40 minutos a 1 hora antes de se deitar. E assim, nós temos essa experiência, nós que somos, que trabalhamos com as telas, né? A gente sabe que no dia em que a gente fica até mais tarde, em reunião, atendendo, dando uma palestra, qualquer coisa, a gente custa muito mais a dormir. E o que eu tenho visto, isso aí, gente, atenção de novo àquela frase que eu falei: olha o que seu filho te mostra, olha o que seu filho te esconde. São muitas famílias que à noite vão dar um beijo, visitar o quarto do filho, e ele está lá com o celularzinho enfiado embaixo do travesseiro. Só que ali ele está em contato com os grupos de WhatsApp. O celular está silenciado, mas ele vibra. Então ele está com a cabecinha no travesseiro, fez zzz, 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 pronto, ele já não dormiu mais. Ele já acorda, pega rapidamente o WhatsApp responde, às vezes é o direct do Instagram, enfim, onde quer que ele onde quer que ele converse, né? Então, assim, há que se ter uma conversa com esses adolescentes, e aí eu digo para vocês o seguinte, vou repetir, não espera que seu filho te entregue o ouro lá na adolescência, é uma construção que acontece desde que a criança é muito pequena. O diálogo, a conversa é uma construção. Ninguém passa a conversar do dia para a noite. E ele precisa entender os ganhos e as perdas que ele está tendo. Então, assim, hoje tem muitos estudos, né? Os nossos adolescentes que são os reis do Google, basta digitar lá no Google a influência da luminosidade da internet à noite e vai se dizer, vai se observar que a gente tem uma frequência cerebral que é a frequência do sono e que essa frequência fica retardada quando a gente utiliza o celular até muito tarde. Obrigada, Cláudia. Nós temos uma última pergunta da Janaína. Em tese, o diálogo é o caminho. O difícil é lidar com a resistência aos acordos quando a criança quer mais tempo. Piora quando argumenta que os amigos ficam mais tempo. Alguma sugestão para superar isso? Excelente pergunta, Janaína. Agora eu estou aqui no chat, abri aqui. Então, lembram que eu conversei sobre aquele grupo de WhatsApp, que todo mundo participa, que todas as mães participam? As maiores aliadas de vocês são as outras famílias. Se os filhos estão utilizando esse argumento, será que não é um momento de vocês se aliarem com quem em casa define tempos e horários? Será que não é um momento de você fazer combinados que possam ser mais amplos, que possam ser coletivos? Vamos usar esses grupos de WhatsApp, contato que a gente tem com as outras famílias, em nosso favor. Vamos conhecer as famílias dos amigos dos nossos filhos, vamos conversar com os amigos dos nossos filhos, vamos ouvir se realmente aquilo acontece. Eu costumei brincar durante anos em reuniões de pais, que tem 2 pessoas que não estão na lista de chamada. Essas 2 pessoas são ninguém e todo mundo.
Por quê? As nossas crianças e adolescentes, quando a gente pede que eles façam ou parem de fazer alguma coisa, as duas respostas comuns são: mas ninguém faz, mãe. Ninguém faz. Para que eu vou fazer? Ninguém faz o tema, ninguém faz a tarefa, ninguém faz o dever. Para que eu vou fazer? Ou então, todo mundo, que é esse caso da Janaína. Mas todo mundo joga, mãe, até tarde, só eu que não vou jogar. E eu sempre brinquei com as famílias. Gente, esses dois alunos não constam da nossa listagem. Ninguém e todo mundo. E cada um aqui de vocês tem um, dois, três, enfim, quantos filhos tiverem. E eles têm nome. Ninguém não é o seu filho. Eu não dei esse nome de batismo a nenhum filho, né? Imagino que ninguém tenha dado, né? Um nome de registro, né? Enfim, utilizem a força do grupo de mães em favor de vocês. Cláudia, nós queremos te agradecer muito. As mensagens que o pessoal está postando aí no chat mostram que as tuas contribuições foram muito significativas. Muito obrigada. Eu quero deixar esse minuto final aí para ti, não sei se tu queres dizer algo a quem nos assiste, para finalizar essa live de hoje, como mãe, como psicóloga. Tem algo que tu queiras dizer? Quero sim. Quero dizer duas coisas. Primeiro, que quando a gente se propõe a fazer uma apresentação para um grupo de famílias, tão numeroso, né? E com certeza absoluta tão criterioso, porque escolheu, né, essa escola como a escola dos seus filhos, sempre existe o risco de nós dizermos coisas ou falarmos coisas sobre as quais nós possamos ser interpretados de uma maneira ruim. Então, assim, de antemão eu digo que todo o meu trabalho vai no sentido de ajudar e beneficiar as famílias. E se algo foi dito que não tenha contemplado, vocês depois podem pegar meu e-mail com a Rosângela, conversar comigo por e-mail, eu estou completamente aberta. Em segundo lugar, que eu sei que muitos de nós, quando ouvimos essas palestras, nós pensamos, na teoria é muito fácil, mas na hora da prática, na hora do dia a dia, é muito difícil. Eu digo a vocês que nem na teoria é fácil. Criar filho é muito difícil. E todas as coisas que eu disse aqui, eu sei que são um enorme desafio para todos e todas vocês que nos assistem. Mas a mensagem final que eu quis deixar, que foi o texto do Khalil Gibran, ela é muito poderosa. Persistam, insistam e confiem. Só com um trabalho duro na maternidade e na paternidade é que nós obtemos êxito. É isso, eu quero agradecer imensamente pelo convite da escola, agradecer pela oportunidade de estar com essas famílias e espero realmente ter contribuído de alguma maneira. Cláudia, muito obrigada. Se tem algo de bom que essa pandemia nos trouxe, é essa oportunidade de trazer pessoas que a gente admira e que sabe da excelência do trabalho. Seria muito difícil te trazer antes da pandemia, né? Se não estivéssemos nesse modelo remoto aí, lá do Rio de Janeiro, então é uma alegria muito grande. Queremos dizer também que essa live ficará disponível no canal da Direção Geral, então quem não teve a oportunidade de assisti-la nesse momento, pode olhá-la oportunamente, se vocês quiserem encaminhá-la também para conhecidos, amigos, pais que estão com filhos adolescentes, fiquem à vontade de fazê-lo. Então, Cláudia, muito obrigada, em nome do Centro de Ensino Médio Pastor Domes e do Colégio Sinodal Tramandaí, muito obrigada, de coração. Um beijo
E até mais. Beijo enorme para todos vocês. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Tchau. Pode sair, né?